Boa noite, pessoal. Esse é mais um vídeo da unidade de projetos elétricos prediais. Nesse vídeo aqui, eu vou passar um exemplo de dimensionamento elétrico numa planta industrial. Então, vai ser uma coisa bem básica. Nós vamos começar por esse quadro aqui. E nesse quadro, eu tenho três motores, então três cargas motoras aqui em cima. E eu tenho três cargas não motoras, que é o retificador, a iluminação e um forno elétrico. Nós vamos fazer o dimensionamento para o quadro. Nós vamos dimensionar um transformador para esse quadro, para essa indústria, considerando que isso daqui fosse a indústria por completo. Vamos dimensionar o circuito secundário do transformador. Vamos dimensionar um circuito terminal de alguma das cargas, de alguns motores. E por fim, vamos corrigir o fator de potência dessa instalação no quadro. Então vamos lá. O primeiro passo aqui é eu montar o meu quadro de cargas, né? Para eu montar o quadro de cargas, eu vou precisar usar essas equações aqui, ó. Basicamente, essa, né, para as cargas motoras, essa da esquerda, que é a potência ativa é igual a potência no eixo dividido pelo rendimento. Lembrando que para colocar a potência no eixo aqui, a gente tem que transformar ela de CV para watts. Depois que eu achar a potência ativa, eu acho a potência aparente, que é o S. O S é só pegar o P e dividir pelo fator de potência. Ou então, pegar o P do eixo e dividir pelo rendimento vezes o fator de potência. Mas como a gente já achou a potência ativa nessa de cá, o S ele fica simplesmente pegar o P aqui e dividir pelo fator de potência. Por fim, o Q, que é a potência reativa dessa carga motora, a gente acha pelo famoso triângulo de Pitágoras, né? Raiz quadrada de S ao quadrado menos P ao quadrado. Para as cargas não motoras é um pouquinho mais simples. O P já está dado, então o P já é entregue para nós. Então, nós vamos usar essa equação aqui para descobrir o S, que é a potência aparente. Então, eu pego a potência ativa e divido por fator de potência. E o Q é a mesma coisa do triângulo das potências lá, triângulo de Pitágoras, né? E por fim, o fator de potência, no geral, né, porque o fator de potência das cargas já é dado. O fator de potência, a gente vai pegar a potência ativa pela potência aparente. Observe que essas equações, elas são gerais. Tirando essas duas são um pouco específicas, pouco não, né, que são específicas para motores, o resto é geral. E o resto faz uso do triângulo das potências, que é simplesmente um triângulo de Pitágoras. Então é coisa lá de 2000 anos atrás, e na verdade não é nem elétrica, né, é geometria. Nós da elétrica, a gente nós nos apropriamos daquele conhecimento e transformamos aquele triângulo nas potências aqui, né? Então vamos começar. O quadro de cargas é esse daqui, básico aqui, vocês observam, não tem corrente, não tem um condutor, proteção, não tem nada. É um quadro de cargas basicão. No fim do projeto é que você monta seu quadro de cargas completo e faz o diagrama unifilar também. Então, do lado esquerdo do quadro eu tenho a carga instalada. Carga, lembrando, é sempre a potência ativa, a reativa e a aparente, é completo. Quadro de cargas completo. Aqui no meio eu tenho o fator de demanda ou fator de utilização. Fator de demanda para cargas que não são motoras ou para quadros. Fator de utilização para cargas motoras. Do lado direito eu tenho a demanda. Então a demanda também eu tenho a demanda ativa, eu tenho a demanda reativa, eu tenho a demanda aparente. E por fim aqui eu tenho o fator de potência. Na demanda, como todas essas são cargas terminais, recursos terminais, né, são cargas de fato, são equipamentos de fato, né, que compõem a carga. A demanda aqui, eu vou calcular o S, a potência aparente da demanda, não faz muito sentido porque eu não vou usar para nada. Afinal de contas, o dimensionamento de cada carga aqui é feito pela carga instalada, porque é um circuito terminal. Porém, o dimensionamento do quadro, a gente pode ser que a gente use a demanda. Às vezes não é que nós não vamos usar, porque a gente vai colocar um transformador logo no secundário desse quadro. Mas se não tivesse transformador, seria o caso da gente dimensionar o circuito que alimenta esse quadro pela demanda aparente. Estaria aqui no total, né? O S total aqui. E aí a gente precisaria calcular o fator de potência. De qualquer maneira, mesmo não utilizando isso para dimensionar o circuito, nós vamos utilizar para corrigir o fator de potência lá na frente. Como é que faz? As cargas motoras. O P vocês vão calcular desse jeito, a potência ativa é a potência do eixo sobre rendimento. A energia, a potência, perdão, aparente de todas as cargas, independente de ser motor ou não, é calculada dessa maneira. Potência aparente é igual a potência ativa sobre o fator de potência. A potência ativa das cargas não motoras já foi entregue para nós.
O total aqui, basta que eu faça a somatória de todas as potências ativas. Coloco o total aqui. O total de potência reativa, mesma coisa, somatória de todas as potências reativas. Aliás, a potência reativa eu não falei, a potência reativa é dada pela raiz quadrada do S ao quadrado, a potência aparente ao quadrado, menos a potência reativa ao quadrado. Soma todos os Qs, todas as potências reativas. E o S é que eu não posso somar, vocês vão ver que se somar vai dar uma diferença pouca, mas assim, não pode somar. Né? É errado do ponto de vista matemático somar os S's aqui. Então, como é que eu descubro o S? Essa equação está errada aqui, né? Na verdade, o S é igual a raiz quadrada de P ao quadrado mais Q ao quadrado. Então, aqui estão os valores baseados naquelas cargas que eu dei para vocês. Os valores de carga instalada são esses. Então, observe que esse quadro aqui ele tem uma carga instalada total de 51,9 kVA. Esse valor a gente não usa porque, como é um quadro, todos os circuitos que o alimentam, a gente vai dimensionar pela demanda, mesmo que seja o trafo. Depois de dimensionado o trafo, aí o circuito secundário do trafo é que a gente faz pela potência do trafo. Né? Então, para a gente calcular a demanda, é bem simples também. A demanda ativa, eu vou pegar a potência ativa, a carga instalada ativa, o P, e multiplicar pelo fator de utilização. Já as cargas não motoras, eu vou pegar o P delas, a potência ativa delas, e multiplicar pelo fator de demanda. O fator de demanda e o fator de utilização, do ponto de vista matemático, aqui, eles fazem a mesma função. Né? As potências reativas, as demandas reativas, na verdade, mesma coisa. Q da carga instalada reativa vezes o fator de utilização, Q da carga reativa vezes o fator de demanda para as cargas não motoras. O S, como eu disse para vocês, não faz sentido calcular. O total aqui você vai fazer a somatória dos P's da demanda, a somatória dos Q's da demanda. O S aqui vai ser aquela fórmula do triângulo das potências, o triângulo de Pitágoras. S é igual a raiz quadrada de P ao quadrado mais Q ao quadrado. Por fim, o fator de potência, a gente inverte a equação do P, né? Fator de potência é igual a potência ativa sobre a potência aparente. Importantíssimo a gente descobrir esse número, porque nós vamos corrigir o fator de potência depois. Importantíssimo a gente calcular a demanda ativa do quadro, porque nós vamos calcular o fator de potência depois e vamos precisar exatamente dessa potência ativa aqui da demanda. Então, vamos colocar os valores aqui. Os valores calculados são esses. No total, então, a demanda desse quadro é de 43,6 kVA. Observe que ele tem uma carga instalada de 52 kVA, mas não usa isso tudo e de maneira ao mesmo tempo, né? Eu só uso, disso tudo, eu só uso ao mesmo tempo, no máximo, 43,6 kVA, com um fator de potência de 0,889. Pronto. Quadro de cargas pronto. Agora a gente precisa dimensionar o transformador. O transformador, a gente dimensiona ele pela maior demanda possível observada naquele circuito, no nosso caso, no quadro que a gente quer dimensionar. Voltando aqui, ó, foi 43,6 kVA. Então, tá aqui o valor, 43,6. E sempre que a gente vai comprar um transformador, dimensionar um transformador para algum lugar, a gente deixa uma sobra, porque o trafo, ele é um elemento, ele é um funil na instalação. Se você dimensionar ele muito justo, ele é como se fosse um funil. Só passa aquela quantidade que você dimensionou. Se o cidadão, o dono da indústria, quiser expandir a indústria, depois tem que comprar outro transformador. E transformador é caro, dá trabalho para poder instalar. Então já faça considerando um sobredimensionamento, considerando um aumento de carga futuro. Nesse caso aqui, especificamente nesse caso, isso vai de projetista para projetista, de projeto para projeto. Eu defini, porque nesse caso aqui eu sou o dono da indústria e sou projetista também, eu defini 20% de sobredimensionamento no tráfego. Então eu estou me prevenindo, supondo, acreditando que essa indústria vai ter um aumento de no máximo 20% dentro de um horizonte aqui de estudo desse projeto, sei lá, 10 anos, 15 anos, tem que ser discutido com o dono da indústria, com quem projetou a indústria. Nesse caso, definimos 20%. Lembrando, esse valor aqui é orientativo. Cada caso é um caso. Então, a potência mínima que o tráfego deve ter vai ser a maior demanda mais 20% dela. Está aqui, 43,6 kg, que é 43,6 mil, 43.600, mais 20% disso. Então, o tráfego ele tem que ter no mínimo 52,3 kVA de potência.
para poder atender a demanda hoje do quadro, mais os 20% de crescimento que eu tô colocando aqui, que eu estou planejando aqui, né? Estou supondo que essa indústria vai ter. Transformadores para atender 52,3 kVA, de prateleira, a gente vai ter o de 75 kVA. Não tem transformador, por exemplo, de 55, 60, 65. Você até pode comprar, você pode pedir para o fabricante fazer, ele vai ser bem mais caro, porque ele não tem na prateleira para vender. O que tem para vender, consegue comprar até na internet se quiser, é o de 75 kVA. Então, esse vai ser o nosso transformador. Pronto, dimensionei o tráfego para atender esse quadro. Que seja uma indústria completa ou que seja apenas um setor dessa indústria. O tráfego vai atender é de 75 kVA. Próximo passo aqui. A gente tem que definir, a gente tem que dimensionar o circuito que sai do transformador e vai até o quadro. Então, vai ter um cabo que vai sair da bucha do tráfego e vai até o quadro. Eu preciso dimensionar ele. As características do circuito eu defini aqui, que é como eu disse para você, eu sou o dono da indústria, eu sou o projetista, mas essas informações aqui você vai colher lá na hora que tiver na planta. Ou então o engenheiro projetista da indústria vai te passar lá como é que ele quer que passe os cabos, por onde dá para passar os cabos, aí você define. Nesse caso aqui, ó, nós vamos usar condutores unipolares isolados com XLPE a 90 graus. É aquele cabo mais grosso que tem, além da isolação, a proteção externa. Para projetos industriais, esse é o cabo mais indicado, porque é o cabo que tem maior isolação e além de ter a proteção mecânica, né? Indústria, a gente não quer ter manutenção com cabo, né, com circuito elétrico. É indesejado isso, né? O método de instalação que eu estou usando eletroduto de seção circular enterrado no solo. Sai da bucha do tráfego, eu coloquei um eletroduto enterrado no solo até chegar no meu quadro. O número de circuitos agrupados é só um, é só o circuito que sai do tráfego, não passa mais nada nesse mesmo eletroduto. E o comprimento do circuito são 60 metros da bucha do tráfego até o quadro. Isso considerando subida, descida, curva e etc. Então, vamos lá. Lembra dos critérios que eu passei em sala? Novamente, para lembrar vocês, essa ordem eu que defini, porque eu acho que é o jeito mais fácil, mais didático. Eu aprendi assim, né, na faculdade, eu defini assim para vocês aprenderem. A ordem que vocês fazem de dimensionamento aqui pouco importa, porque no final ou vocês deveriam chegar no mesmo resultado. No final, se fizer certinho, chega no mesmo resultado. Mas esse eu acho que é o jeito mais fácil. O primeiro critério, então, é da seção mínima. Para circuitos de força com condutores isolados de cobre, a seção mínima é 2,5 mm². Você não pode usar menos que isso para circuitos de força. Ora, o secundário transformador é um circuito de força, porque claro que ele vai atender iluminação, ele vai atender a parte de comando, mas ele vai atender força também. Então a gente pega sempre o pior caso, ele é um circuito de força. A seção mínima aqui desse condutor é 2,5 mm². Vocês vão ver que isso daqui não faz muito sentido para um transformador de 75, né, kVA com 2,5 mm². Vocês vão ver que essa bitola aqui vai subir rápido, essa seção circular vai subir rápido. Próximo critério, então, é a da capacidade de condução de corrente do condutor. Esse é o segundo critério, a ordem dos critérios, lembrando, fui eu que defini. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer nesse critério aqui é definir o método de instalação. Eu defini que eu vou usar condutores unipolares, daqueles isolados a XLPE, 90 graus, que tem a proteção externa, né? E eles estão em eletroduto de seção circular enterrado no solo. Ora, eu vou lá na 5410 e observo que o método de instalação que mais se assemelha com esse que eu defini é o método de instalação D. Cabos unipolares em eletroduto de seção não circular ou em canaleta não ventilada enterrado. É exatamente essa. Eu vou passar um eletroduto no chão, vou enterrar ele no chão, vou passar os cabos por dentro. Agora eu preciso definir o FCA, fator de correção de agrupamento. Então vamos lá. Dentro desse meu eletroduto passa o circuito do transformador e só ele. Não passa mais nenhum circuito junto com ele. Então isso ficou fácil, né? Então pela referência 1 aqui, ó, conduto fechado, embutido, né? Eu tenho que quando apenas um circuito agrupado existe, ou na verdade um circuito agrupado não, apenas um circuito existe no eletroduto, o FCA é 1. Então pronto, está definido. Próximo passo é definir o FCT. O FCT eu estou usando os cabos XLPE, 90 graus, né? Aqui na tabela cortou, mas aqui
Na coluna da direita são os cabos isolados a XLPE, né? Isolados protegidos a XLPE para 90 graus. No solo, quando o condutor está no solo, a gente combinou que vai usar a temperatura do solo para 30 graus. Obviamente, isso é questão de projeto. Se o seu eletroduto passa perto de um forno, passa perto de alguma coisa que esquenta, né? Uma instalação predial perto de uma sauna, por exemplo, você coloca a temperatura que você, como projetista, define como a temperatura de trabalho normal daquele condutor. Nós definimos aqui 30 graus o solo, então o FCT, fator de correção de temperatura, é 0,93. Vamos para frente. Próximo passo. Eu tenho que calcular a corrente de projeto. Aqui vale lembrar de uma coisa. Esse circuito aqui é o secundário transformador. É um circuito alimentador? Sim. Ele alimenta o quadro que a gente está dimensionando aqui. O quadro de cargas lá, o CCM, né? Tem um pouco de motor, mas tem outras cargas. Então, um quadro genérico. Se ele é um quadro, o alimentador dele tem que ser dimensionado pela demanda. Só que existe uma exceção. Quando esse alimentador vem direto da saída de um transformador, do secundário de um transformador, é bom, é muito usual e é requerido que você faça o dimensionamento do circuito pela potência do tráfego. Que normalmente eu vou explicar de novo. O transformador com o seu circuito, ele vira um funil na sua instalação. Se você colocar um transformador com o circuito do secundário dele com um cabo muito fino, que não dá conta de fornecer toda aquela potência que o tráfego consegue entregar, não adiantou nada você comprar um tráfego grande, porque você limitou a saída do tráfego. Eu dou sempre esse exemplo, é a mesma coisa que você comprar um carro esportivo e andar com ele com aquele botão modo eco, de economia de gasolina ligado. Não adiantou nada você comprar o carro esportivo, né? O motor está cortando lá, sei lá, metade, 2/3 da potência do carro para você economizar combustível. Resumindo, circuito de saída, circuito no secundário transformador tem que ser dimensionado pela potência do tráfego. Isso vai para o primário também, mas nós estamos falando aqui para o secundário. Então, o S, a potência aparente que eu vou usar para dimensionamento, é a potência do tráfego, que é 75 kVA. Então, 75 mil. Essa é a equação geral de corrente. Nessa daqui vocês não podem, vocês têm que decorar ela. Então, 75 mil dividido por 380 vezes raiz de 3. Eu tenho que, no secundário desse tráfego, a corrente é de 114 amperes. A corrente máxima sem sobrecarga do tráfego é de 114 amperes. Agora, com essa informação em mãos aqui, eu preciso corrigir a corrente de projeto. Eu preciso calcular o famoso IB', né? Então, o IB' é calculado assim. Você pega o IB, que é a corrente de projeto, divide pelo FCA vezes o FCT. Então, eu tenho aqui 114 dividido por 1 vezes 0,93. A minha corrente de projeto corrigida, ou seja, corrigida pelo agrupamento de circuitos, que nesse caso não existe, e pela temperatura de trabalho do cabo, é 122,5. É óbvio que vai passar 114 amperes no máximo no cabo. Mas, devido principalmente aqui ao aumento da temperatura, é o equivalente a como se passasse 122,5 ampere nesse cabo. Seguindo, o próximo passo, então, é eu encontrar o cabo. Então, eu tenho que fazer essa equação aqui ser verdade. Ó. O IB' ser menor ou igual a IZ. Esse IZ eu encontro lá no 5410, nas tabelas de capacidade de condução de corrente. Nesse caso aqui, ó, é essa tabela 37. É o cabo condutor com isolação XLPE para 90 graus. O método de instalação, vocês lembram? É o D. O número de condutores carregados é um circuito trifásico, né? Então é 3. E eu venho aqui e caço a corrente que eu acho que cabe. Lembrando aqui que o IB' calculado foi 122,5. Vamos lá. Então eu tenho aqui 101, 122, estão vendo? Mas o IB' foi 122,5, então 122 é menor. 144. 144 é, de fato, maior do que o IZ de 144 é maior do que o IB' de 122,5, então eu tenho que o condutor é de 50 milímetros. Tá pronto, definiu o condutor, então. A fase na saída desse transformador vai ser 50 milímetros, cujo IZ, para esse método de instalação, é 144 amperes. Então pronto, está definido o condutor da fase. O terceiro critério é o critério da queda de tensão. Então, a queda de tensão, eu vou lá nas tabelas do fabricante do cabo e descubro qual que é o ΔV unitário daquele cabo. Nesse caso aqui, ó, o fator de potência do quadro, no geral, é 0,889. 0,889 é mais próximo de 0,95 do que de 0,8. Então, eu vou pegar esses ΔVs unitários aqui, ó, para analisar.
Então vem aqui, ó, 50 milímetros. Meu circuito não é monofásico, ele é trifásico, mas ele está no trifólio, né? Ou deveria estar no trifólio, dentro do eletroduto. O fato é que ele não está espaçado e espaçado um condutor do outro, né? Então, eu vou pegar esses valores de 50 milímetros, é exatamente 0,87. Esse é o ΔV unitário do meu condutor. Basta, então, que eu jogue nessa equação aqui. Ó. Lembrando que aqui é o IB, não é o IB', então é 114, vezes o ΔV unitário, 0,87, vezes o comprimento, não sei se vocês lembram, 60 metros. Um detalhe aqui é colocado em quilômetros, então 60 metros é o equivalente a 0,06 km. Vezes 100, esse 100 aqui tá aqui só como artifício matemático para nos entregar uma porcentagem no resultado final, dividido pela tensão, que é 380. No final das contas, eu tenho que a queda de tensão aqui é de 1,6%. Essa queda de tensão é boa porque a 5410 define que clientes que possuem transformadores podem ter até 3% de queda de tensão. Na verdade, ela não define isso, ela define 7% da bucha do trafo até o circuito terminal e 4% do quadro até o terminal. Então, a gente calcula que sobra 3% para eu trabalhar nos circuitos alimentadores, né? E é esse o fato aqui. São 3% e o ΔV unitário calculado, aliás, o ΔV por cento calculado é de 1,6. Tá bom. Não preciso tomar nenhuma medida para aumentar a bitola do cabo, por exemplo. Para diminuir a queda de tensão, nesse caso, seria aumentar a bitola do cabo. Próximo passo. Aqui começa a complicar um pouquinho, mas também não tem muita dificuldade. As proteções. Abaixo do tráfego, circuitos que não têm cargas motores, eu tenho que fazer 3 verificações. A primeira dela é a sobrecarga. Então, eu tenho que fazer essa inequação ser verdade. IB menor ou igual a IN. Esse IN é a corrente nominal da proteção. Menor ou igual a IZ vezes FCA vezes FCT. Então, eu tenho aqui que IB 114 menor ou igual a IN, que é a corrente da proteção que eu vou definir, menor ou igual a IZ, que é 144, vezes o FCA, que é 1, vezes o FCT, que é 0,93. Eu tenho, por fim, que 114 tem que ser menor ou igual a IN, que tem que ser menor ou igual a 134. Ou seja, eu tenho que encontrar um disjuntor que ele caiba aqui no meio, que ele seja maior do que isso, menor do que isso. Maior que 114, menor que 134. 125, né? Pode ser, na verdade, pode ser qualquer disjuntor aqui, mas a gente tem um disjuntor mais comum no mercado, é de 125. E eu estou usando aqui um disjuntor de caixa moldada. Uma definição que eu fiz aqui. Então, um disjuntor de caixa moldada, cujo IN, a corrente nominal, seja de 125 amperes. A segunda verificação é o famoso I2, a sobrecarga de longa duração durante uma hora. Eu tenho que fazer essa inequação ser verdade. Então, I2 menor ou igual a 1,45 vezes E vezes FCA vezes FCT. Para esses disjuntores de caixa moldada, a gente já viu isso em aula. Não vamos ver de novo aqui nas curvas, né, do disjuntor, mas a gente viu que o I2, ele relembrando, ele é a corrente que faz o disjuntor, a proteção, atuar em uma hora. Essa é a definição do I2. O I2 para disjuntor de caixa moldada, pelo menos os catálogos que nós usamos em sala, é 1,1 vezes N, né? Então, o I2 de disjuntores de caixa moldada é 1,1 vezes N. Então, tem que 1,1 vezes N tem que ser menor a todo o resto da equação. 1,1 vezes 125, que é o IN, é a corrente que eu defini para o disjuntor, menor ou igual a 1,45 vezes 114 vezes 1 vezes 0,93, que é, em ordem aqui, o IZ, o FCA e o FCT. No final, eu tenho que 138 é menor do que 332. Ora, essa equação é verdade. Então, a minha proteção passou pelo segundo crivo, então não preciso tomar nenhuma ação. Ela está ok, ela protege contra uma sobrecarga de longa duração. Esse é o critério do I2 lá da 5410. Terceiro critério, terceira verificação, na verdade, no critério das proteções, é o curto-circuito. Eu tenho que verificar se meu condutor está protegido contra o curto-circuito se eu usar esse disjuntor de caixa moldada de 125 amperes. Essa verificação é uma verificação bem simplificada, mas ela funciona em 99,9% dos casos. Vamos lá. O ICC aqui. O ICC eu vou definir de maneira simples e bem conservativa. Eu vou olhar qual que é a corrente típica de curto-circuito no secundário transformador. E ela nunca vai passar disso. Ela sempre vai ser menor do que isso. Então, eu tenho uma análise bem conservadora do meu projeto. Eu venho aqui, numa tabelinha comum de fabricante, olho aqui para transformador 75 kVA, qual que é o nível de curto no secundário. Nesse caso, na nossa tensão, 380, 120, né? Nesse caso, o nível de curto é 2,2 kA, 2.200 amperes. O nível de curto máximo que a gente espera para essa instalação, para esse quadro, vai ser limitado pelo transformador, que está
está alimentando o quadro. Então, 2.200 amperes. Já o tempo de atuação da proteção, eu preciso ir lá na curva de atuação da proteção. Essa daqui é a curva de atuação do disjuntor de caixa moldada. E como o curto-circuito é sempre um valor muito alto, então, de maneira bem simplificada, eu vou pegar o menor valor que a proteção consegue atuar. Então, nesse caso aqui, eu tenho a curva térmica para atuação da sobrecarga e eu tenho aqui a curva magnética para atuação do curto-circuito. Observem que a curva magnética é, de fato, a curva que faz a proteção atuar de maneira mais rápida. E a proteção, nesse caso aqui, não consegue ser mais rápido do que esse valor aqui, 0,02. Esse disjuntor de caixa moldada que a gente pegou aqui para analisar, o mínimo tempo que ele consegue abrir é em 0,02 segundos. Ou seja, esse é o tempo de atuação para o curto-circuito. 20 milissegundos nesse caso aqui. O K daquela equação, o K eu pego no 5410 também. Então, um condutor de XLPE de cobre, o K dele é 143. E o S é a bitola do cabo. Nós definimos, bitola do cabo de fase, nós definimos para 50 milímetros, né? Eu monto aí na equação e vejo se ela é verdade ou não. Então, 2.200 elevado ao quadrado, que é a corrente de curto, o ICC, vezes 0,02 segundos, que é o tempo de atuação da proteção para o curto-circuito, tem que ser menor ou igual a 143 ao quadrado vezes 50 ao quadrado. Resumindo essa equação, o lado esquerdo é a quantidade de energia que o curto-circuito entrega, que o curto-circuito coloca, submete os cabos até que a proteção atue, esses 0,02 segundos. O lado direito é a quantidade de energia que o cabo suporta. Ou seja, você tem que garantir que a quantidade de energia que o curto consegue imprimir ao cabo é menor do que ele suporta. Aqui no caso eu tenho que 96.000 é menor ou igual a 51 milhão, ou seja, é verdade. Essa equação é bem verdade. Isso significa que esse condutor de 50 milímetros quadrados está bem protegido contra o curto-circuito através daquele disjuntor de caixa moldada de 125 amperes que a gente dimensionou. E aqui findou o dimensionamento do secundário transformador. Agora eu preciso definir o meu condutor neutro, que no caso circuitos trifásicos ele pode ter seção reduzida, se for o caso do projetista querer. Nesse caso a gente vai querer, então eu tenho um condutor fase 50 milímetros, o condutor neutro eu posso colocar ele de 25 milímetros. E o condutor PE, esse PE que eu coloquei de propósito, nós nesse caso não vamos ter, porque esse transformador está aterrado na subestação. Muito provavelmente o quadro está aterrado onde o quadro está, mas enfim, nós vamos levar esse PE de qualquer maneira, esse cabo de proteção de qualquer maneira. Quando a gente tem a bitola da fase maior do que 35 milímetros, eu pego a bitola da fase, divido por 2 e pego o maior PE que eu encontrar pela frente. 50 dividido por 2 é 25 milímetros. Então, para resumir aqui a ópera, eu tenho que os condutores que saem do transformador, a fase é 50 milímetros, o neutro 25, o cabo de proteção 25. E a proteção que eu vou usar é um disjuntor de caixa moldada, cuja corrente nominal é 125 amperes. Concluído, então, o dimensionamento do circuito secundário transformador, nós vamos fazer agora um exemplo para alguma carga. Vamos pegar a carga motora, que é a mais legal de fazer. Então, vamos dimensionar o circuito que alimenta o motor 1, motor N1, do quadro até o motor. As características do circuito definidas aqui é um cabo unipolar isolado, XLP 90 graus. Método de instalação eletrocalha perfurado. Número de circuitos são 6 circuitos que passam junto com ele. E o comprimento do circuito são 50 metros. Vamos lá. Mesma coisa que a gente fez do transformador. Mesma coisa. Mesmos critérios. Aqui nós só vamos adicionar um que é o do rotor bloqueado. Mas até chegar ao rotor bloqueado é igualzinho. Seção mínima, 2,5. Um circuito de força, 2,5 milímetros. Capacidade de condução de corrente. Então, nós temos que primeiro definir qual que é o método de instalação. Eu falei que era eletrocalha perfurada. O método da 5410 que mais se assemelha é esse, o método F. Cabos unipolares ou cabo multipolar em bandeja perfurada horizontal ou vertical. No nosso caso, eu estou usando cabo unipolar, então o método é o F. Se fosse cabo multipolar, seria o E. Depois, eu defini o FCA. O FCA, eu vou pegar a referência aqui de camada única em bandeja perfurada, referência 4, e vou olhar cá em cima quantos circuitos eu tenho agrupados. Nesse caso, são 6. Então, eu vou cruzar a linha com a coluna e vou achar que o FCA, fator de correção de agrupamento, é 0,73. O FCT, que é o fator de correção de temperatura, eu vou ter o cabo XLP, então vou olhar nessa coluna. E eu tenho a temperatura ambiente, porque a eletrocalha não está enterrada no solo, né?
E a temperatura ambiente a gente combinou aqui em sala que nós íamos usar 40 graus. Então, 40 graus, para cápsula LPE eu tenho um FCT de 0,91. Agora eu preciso calcular a corrente de projeto. A corrente de projeto do motor, você pode calcular pelo S, pela potência aparente, ou você pode usar essa equação direta aqui, ó. Então, o IB do motor é o P do eixo, a potência mecânica no eixo, corrigida transformada para watt, né? Que essa potência no eixo geralmente é dada em HP ou CV. Dividido pelo rendimento vezes fator de potência vezes tensão vezes raiz de 3, tudo vezes fator de serviço. A gente sempre dimensiona o circuito do motor considerando a sobrecarga do fator de serviço. Nesse caso aqui, o motor, relembrando, né, os dados do motor, o motor é de 10 CV vezes 735,5 para poder converter de CV para watts, vezes 1,15, que é o fator de serviço desse motor, dividido por 0,85, 85% é o rendimento desse motor, vezes fator de potência 0,8, vezes 380, que é a tensão, vezes a raiz de 3. No final das contas, eu tenho que esse motor tem uma corrente nominal com um fator de serviço de 23,1 amperes. Calculada a corrente de projeto, eu corrijo ela. Para eu corrigir ela, IB, que eu divido pelo FCA vezes o FCT. Então, 23,1 sobre 0,73 vezes 0,91. Eu tenho que o IB', a corrente de projeto corrigida, é igual a 34,8 amperes. Eu vou lá nas tabelas da 5410 e acho um cabo que tenha o IZ, ou seja, que tenha a capacidade de condução de corrente maior do que o IB' que eu calculei. É a tabela 39 que eu vou usar, o cabo de isolação XLPE, aumento de temperatura 90 graus. O critério é o F, e observe que eu estou usando o trifólio. Se você desejar usar os cabos todos justapostos também, tanto faz. Vai dar uma diferença no IZ aqui, mas não muito. Então eu vejo que para o meu método aqui, o F, eu tenho que o cabo de 4 milímetros atende. O IZ dele é 40 e eu preciso de um IZ maior do que 34,8. Então tá ótimo. Eu vou usar esse cabo de 4 milímetros a partir de agora, então. Próximo critério. Aliás, só para concluir, o critério de capacidade de condução de corrente, cabo de 4 milímetros. Próximo critério, a queda de tensão. Vamos lá novamente, então, achar o delta V unitário desse cabo de 4 milímetros. Lembrando que o motor, o fator de potência dele é 0,8, então eu vou usar essa coluna dessa vez, né? Então, 4 milímetros, o delta V unitário de 7,79. Pega esse valor e joga na fórmula. Então, a fórmula é o IB, 23,1 não é o IB', é o IB, vezes o delta V unitário, 7,79, vezes o L, que é a distância, o comprimento do circuito, né, que nesse caso aqui são 50 metros, é dado por 0,05 km, quilômetros. Vezes 100, dividido pela tensão, que é 380. Eu tenho que, no final das contas, o delta V unitário, ou seja, a queda, a variação de tensão, a queda de tensão é de 2,4%. É bom, porque 5410 estabelece que o máximo seja de 4%. 2,4% é menor do que 4%, não preciso tomar nenhuma atitude aqui de aumento da bitola do cabo para poder diminuir a queda de tensão. Agora é que começam as proteções do motor e aqui é um fiapinho diferente da carga que a gente fez anteriormente. Vamos começar então pela sobrecarga para definir o IN e aqui vocês vão ver que eu não quero IN, eu quero IE, porque eu vou usar um disjuntor motor. Então, novamente a mesma equação, IB menor ou igual a IN menor ou igual a IZ vezes FCT. Substituindo os valores aqui, eu tenho que 23,1 tem que ser menor ou igual ao IN, que é a corrente da proteção, menor ou igual a 27. Eu tenho que encontrar um valor que seja maior que 23, menor que 27. Eu vou usar então um disjuntor motor ajustado para 24 amperes, porque eu preciso ajustar o mais próximo do motor. Você pode até virar para mim e falar, mas ficou muito justo. Ficou justo, mas segundo a norma protege, tá? Então, eu vou ajustar o meu disjuntor motor para 24 amperes. Segunda verificação que eu tenho que fazer é o I2, o famoso I2, é a sobrecarga em 1 hora. O valor da corrente nominal da proteção, ele tem que obedecer à mesma equação. E eu tenho que, para disjuntores motores também, pelo menos os que a gente pegou o catálogo para estudar, o I2 dele, né, do disjuntor motor que a gente pegou o catálogo, é 1,1 vezes a corrente de ajuste. Então, novamente, eu tenho 1,1 vezes a corrente nominal da proteção, que no caso, a corrente de ajuste. Substituindo os valores fazendo a equação, fazendo as contas, eu tenho que 26 é menor do que 39. Isso é verdade. Então, esse disjuntor motor aqui, ele protege o cabo contra a sobrecarga longa, de 1 hora. Né? Terceira verificação que eu preciso saber. Eu tenho que saber se o disjuntor motor protege o circuito, não o motor, não a carga, o circuito contra o curto-circuito. A mesma equação de antes, a corrente de curto-circuito ao quadrado vezes o tempo de atuação da proteção tem que ser menor ou igual que o K ao quadrado vezes a seção circular ao quadrado.
O ICC a gente já achou, coloquei aqui de novo só para a gente frisar, 2.200 amperes é corrente curto-circuito. O tempo muda, porque agora eu mudei a proteção. Eu estou usando um disjuntor motor. E essa é a curva de atuação do disjuntor motor que nós escolhemos para dar o exemplo. Eu vou vir aqui, ó, essa é a curva térmica, essa magnética. E observem que o mínimo tempo que ele consegue atuar está mais ou menos aqui entre 4 e 1. Eu vou chutar que seja 0,002. Na verdade, 2 milissegundos, né? Que aqui está em milissegundos. Essa é uma escala logarítmica, não é uma escala linear. Então, provavelmente, esse valor aqui é muito próximo a 2 milissegundos. Eu vou definir ele como tempo de atuação para o curto desse disjuntor motor aqui. O K não muda, o K é 143. E substituindo os valores aqui na equação, eu tenho que 9.600 é menor do que 327.000. Ora, é bem menor. Isso significa que esse disjuntor motor protege o cabo contra o curto-circuito. Tá ótimo, não preciso fazer mais nenhuma observação ou mudança aqui. E agora o que difere esse dimensionamento dos outros é exatamente a quarta verificação. Eu preciso verificar se essa proteção, se esse disjuntor motor, protege o motor contra o rotor bloqueado. Não é só colocar o disjuntor motor lá e ajustar o IE dele. Você tem que ver se ele de fato vai proteger o motor. Para a gente ver isso daqui, a gente tem que calcular a corrente de projeto do motor, na verdade a corrente nominal, né, a corrente de projeto do motor, sem o fator de serviço. Então, eu estou usando a mesma equação aqui, mas tirei o fator de serviço. Então, botei os valores aqui e o resultado final foi esse. A corrente nominal do motor sem o fator de serviço é 20,1 amperes. Essa é que eu vou usar para calcular a corrente de projeto. A corrente de partida. Então, o próximo passo, eu tenho que calcular a corrente de partida. Na placa do motor está escrito que o IP sobre N desse motor, ou seja, a corrente de partida sobre a corrente nominal é igual a 7. Essa corrente nominal passa para o lado de cá, ela vem multiplicando 7, então fica a corrente de partida é igual a 7 vezes a corrente nominal do motor. A corrente de partida, então, é igual a 7 vezes 20,1, é a corrente nominal que eu calculei anteriormente. Eu tenho então que a corrente de partida é igual a 140,9. Agora, de maneira muito simples, eu pego esse valor de 140,9, vou na curva de atuação da proteção e vejo qual que é o tempo que a proteção atua para esse valor. Porém, quando eu chego na curva de atuação da proteção, não tem amperes lá. Tem múltiplos da corrente de ajuste, X e E. Então, eu preciso descobrir qual que é o X e E da corrente de partida desse motor. Basta que eu pegue a corrente de partida e divida pela corrente de ajuste da minha proteção. Muito simples. 140,9 dividido por 24 amperes. Eu tenho que o múltiplo da corrente de ajuste da corrente de partida do motor é 5,9 vezes o I de ajuste. Então, você vai na curva de atuação do disjuntor motor e vê qual que é o tempo que o disjuntor atua para esse valor aqui. Vamos lá. Pegando a curva aqui, ó, eu tenho 5,9, está muito próximo de 6, até porque é uma escala logarítmica, né? Então está quase grudado com 6. Eu subo até tocar na curva de atuação da proteção e vejo qual que é o tempo. Então, observem, nesse caso, o disjuntor motor demora 10 segundos para atuar quando o rotor estiver bloqueado. Ou seja, quando estiver passando a corrente de partida em cima do motor. É bom ou é ruim? O fabricante do motor fala que o tempo de rotor bloqueado máximo que ele suporta é de 12 segundos. E eu descobri que o disjuntor motor atua em 10 segundos. Ou seja, ele protege. Quando o rotor bloquear, vai começar a passar a corrente de partida em cima do motor e dentro de 10 amperes o disjuntor motor atua. E o motor aguenta até 12. Então tá ok, o motor não vai queimar. Pronto. Está dimensionado então o circuito que sai do motor. Só para a gente fechar aqui, o neutro, carga motora não usa neutro, né? Então a gente não desperdiça dinheiro levando o neutro até o motor, porque ele é uma carga equilibrada. E a proteção, a proteção sim, eu preciso levar o cabo de terra, né? Quando a seção da fase é menor ou igual a 16 milímetros, a seção da terra do protetor, do cabo de proteção, é exatamente igual à da fase. Então, de conclusão, eu tiro o quê? Os condutores para levar para esse motor. A fase é 4 milímetros e a proteção 4 milímetros. E o que eu vou usar de proteção? Eu vou usar um disjuntor motor ajustado para 24 amperes. Pronto, dimensionei os circuitos para esse motor. Agora, para a gente finalizar, nós vamos corrigir o fator de potência, calcular um banco de capacitores para corrigir o fator de potência, para ele sair de 0,889 e ir para 0,95. Por que disso? O fator de potência baixo tem várias desvantagens, eu já citei em sala, então a gente sempre quer, sempre, né? Mas na maioria dos casos a gente vai querer corrigi-lo.
Nesse caso, eu quero corrigir para 0,95. A equação que eu tenho que usar é essa daqui, ó. A potência reativa do banco de capacitores é igual à potência ativa do quadro, nesse caso, e eu vou usar a demanda. Sempre a correção de fator de potência é feita em cima da demanda, então a demanda ativa aqui no caso, vezes a parênteses tangente do ângulo do fator de potência original menos a tangente do ângulo de fator de potência novo. Só isso. Como é que eu acho os ângulos? Os ângulos são dados assim. O ângulo do fator de potência é o cosseno menos 1, ou seja, o arco cujo cosseno possui o fator de potência. Só jogar na calculadora que ela calculou para ti. Vou começar. Primeiro passo, então, eu preciso resumir o quadro. O quadro está lá em cima, não vou voltar na apresentação. A potência ativa, na verdade, a demanda ativa desse quadro é 38,7 kW. E o fator de potência original, ou seja, o fator de potência que eu tenho hoje, sem o banco de capacitor, é 0,889, naturalmente é indutivo, né? Então, eu vou começar calculando os ângulos. O ângulo do fator de potência original vai ser igual a cosseno menos 1 do fator de potência original. Então, jogando na calculadora, cosseno menos 1 de 0,889 é igual a 27,22 graus. E o fator de potência desejado? Eu quero 0,95. Então, vamos calcular o ângulo do fator de potência desejado. O ângulo do fator de potência desejado é igual a cosseno menos 1 do fator de potência desejado. O ângulo do fator de potência desejado, então, é cosseno menos 1, 0,95, que me dá um ângulo de 18,19. 18,19 graus. Agora, eu pego isso tudo e jogo na equação. Simples, bem simples. A potência reativa requerida pelo banco para transformar o fator de potência em 0,95 indutivo é igual a 38.700 watts, que é a potência demandativa, na verdade, vezes a parênteses tangente de 27,22 graus menos tangente de 18,19 graus. Faltou o grau aqui. A potência reativa do banco requerida para eu corrigir o fator de potência para 0,95 indutivo é de 7,2 kVA. Então pronto, você compra, na verdade você especifica um banco com a potência de 7,2 kVA. Vai ser difícil achar essa potência para vender, provavelmente você vai achar de 7,5 ou de 7, mas é isso aí. A gente nunca vai achar o valor exato. Vai dar uma pouquinho de diferença aqui, mas é pouca coisa, né? Então é isso aí, pessoal. Nós montamos o quadro de cargas, dimensionamos o transformador, dimensionamos o circuito secundário do transformador, que é o alimentador do quadro de cargas, demos o exemplo de dimensionamento de uma carga motora e demos aqui o exemplo da correção do fator de potência de um quadro. Então, qualquer dúvida, estou à disposição.